CUT.com.br, mais um programa para você que começa às 13 horas todas as terças-feiras aqui na TV Orkut, é o Alerta Brasil. Hoje, mais uma vez, o especial Saúde, com o apoio da Associação Nacional dos Portadores da Doença de Gaucher. Doutor, que está nos acompanhando, o doutor Pedro Stelian, que é presidente dessa associação, sempre nos está nos ajudando com o assunto saúde e outros assuntos também, comentando e discutindo com a gente, procurando as melhores soluções para você. Hoje nós vamos falar de vários assuntos. Quais são os destaques de hoje, doutor Pedro? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, audiência da TV Orkut. A gente vai tratar, Roberto, hoje o problema da importação do lixo hospitalar, problema de meningites, problema de greve no SUS em 21 estados e principalmente o desleixo em relação a meningites. É incrível, né, doutor? Como é que pode? São doenças já extremamente conhecidas do nosso poder público, dos nossos especialistas técnicos da área. Como é que deixa acontecer isso? Como é que pode? Não só que são doenças conhecidas, como que tem maneira de ser prevenidas com a vacinação. O grande inconveniente está, como sempre a gente chama a atenção, é na burocracia. Se espera a ter surtos de meningites ou morte de pacientes para resolver instalar o sistema de vacinação, que já existe e as vacinas estão disponíveis. Perfeito, só que se não coloca ao alcance da população. Sempre por algum problema burocrático, algum problema de logística, e enfim, a gente não sabe por que não chega, sendo que tem os recursos. Eu acho um absurdo isso. E ainda querem criar novos impostos para se obter mais recursos. Na verdade, não precisa de novos recursos, que a gente precisa de uma boa distribuição dos que já tem. Mas, por exemplo, no caso da meningites, em Santa Catarina atingiu 7 crianças no estado. E até agora, de 2011, foram registrados 250 casos de meningites. Quais são as prevenções? A higiene, a ventilação. Mas agora que já tivemos 3 mortos em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Minas Gerais resolveu instituir a campanha de vacinação para a população até 30 anos. Mas por que teve que esperar 3 óbitos? A gente obter 3 óbitos para implantar a campanha de vacinação. Por que essa campanha de vacinação não é permanente? Se é uma doença que sempre aparece. Então, tem que se tomar a prevenção e, como eu falei no programa anterior, a campanha de vacinação contra a meningite começa em idade temprana e tem que se manter permanentemente. Você não acha, Roberto? Eu acho, eu tenho certeza. Se você fizer uma campanha preventiva em tudo, né? Prevenção de acidentes, prevenção de vacinação, prevenção, por exemplo, principalmente na área de saúde, porque é se prevenindo que se gasta menos e se tem menos mortandade em todos os sentidos, né? Se você fizer uma boa preventiva na gravidez, né? O acompanhamento, nós teremos menos natimortos, que é o pré-natal. Se você fizer uma campanha de vacinação, nós vamos ter menos doenças e menos gasto também para a população e para o Estado, né? Vai sobrar dinheiro para outras áreas. Se você, tudo preventivamente falando, doutor, até na segurança, se você for ver, na segurança, a prevenção é a chave do negócio. A prevenção é a chave exatamente. Para evitar que o crime aconteça. Agora, com relação à prevenção da meningite, só para bater na tecla da meningite, semana passada a gente falou daquele garoto de Minas Gerais, que está desde criança com tetraplégico e tem que ser implantado um marca-passo diafragmático. Que 500 mil reais, né, doutor? São 500 mil reais. Se esse garoto tivesse sido vacinado na oportunidade, não teriam gasto esses 500 mil reais. E com 500 mil reais acho que dá para vacinar muita gente. Olha, doutor, eu quero aproveitar aqui, você que é telenauta, nosso amigo, companheiro de toda terça-feira, enfim, que assiste os programas da TV Orkut e todas as suas afiliadas, quero aproveitar para você usar o espaço que ele tem aí do lado direito do seu computador, onde tem as informações de contato, para você entrar em contato com a gente, manda a sua sugestão. Eu convido você, das associações das doenças raras, a participar do nosso programa. Eu convido você que tem plano de saúde e está com dificuldade
Pessoal aí de vários planos de saúde tem dificuldade de atendimento. Eu convido você a participar do nosso programa. Entra aí do lado direito da sua tela, você tem uma forma de entrar em contato conosco. Não somente no abuso, nas dificuldades que enfrentam com os planos de saúde, como também os aumentos abusivos que esses planos de saúde usam com relação à cronologia da idade. À medida de 50 anos sobe X, depois de 60 sobe Y. Isso, na realidade, vai contra o Estatuto do Idoso. Não pode ser extorquido das pessoas de idade mais dinheiro porque estão mais velhas. Doutor, eu estou fazendo parte desse caso, que eu tenho Intermédica, vou falar um nome aqui, que o negócio está atingindo a mim, então eu posso falar, porque não é que é meter o pau não, mas é porque eles fazem isso com todo mundo. A Intermédica, eu sou cliente há 12 anos, pagava R$211, que eu já achava muito para pouco uso, muito, mas como você não tem a saúde do Estado, a sua mão, quando você tem necessidade, você acaba caindo, eu vou falar o português bem claro aqui, nesses matadouros, que ele não é hospital, é matadouro. É mais um boi que vai morrer lá dentro. Então, como eu não queria fazer parte disso, estava conseguindo pagar a muito custo, R$211, e agora fiz 50 anos. E não teve nenhum motivo para me alegrar, porque eu recebi a próxima fatura, o aumento apenas de 250%. Para R$683. E aí voltamos. O que ocorre? Tive que deixar de pagar. Eu tenho agora duas alternativas. Ou eu entro na justiça para contestar, porque é abusivo isso daí. É abusivo. A ANS, liguei para a ANS, conversei com eles lá, e eles acharam abusivo. Então, só que eles não têm poder. Aí que está. Para esse tipo de punição. Por isso que a gente tem que recorrer à justiça. Exatamente. E não só isso, se você tivesse pago, em vez de suspender, tivesse pago, o plano de saúde está obrigado a te reembolsar o que eles cobraram a mais. Exatamente. Agora, veja bem, você falou que você Mas, doutor, olha só, então, mas antes de recorrer, antes do vencimento, não ocorreu o vencimento. Está para ocorrer. Eu estou ainda para decidir. Eu consultei outros planos de saúde. E exatamente R$200 e poucos para a minha mesma idade. Pelo mesmo serviço. Não, mas correspondente que meu plano era prata AG2. Eu peguei o mesmo plano lá no ANS. Você entra lá no site da ANS e você quer mudar de plano, quer fazer a portabilidade, como se fosse do telefone. Sim. Então, você entra lá e você fala, o meu plano é tal e eu quero quais outras empresas que têm o mesmo plano com a mesma linha de hospitais, atendimento. E lá foi me dado mais de 10 ou 12 opções, pelo mesmo valor que eu estava pagando, na faixa de R$200. Mas, Roberto, você... Por que esse aumento? Eles querem perder o cliente. Eu liguei lá, fiz uma reclamação, não uma reclamação, abri um protocolo, que é o procedimento, né? E abri um protocolo para que fosse tomado alguma providência, porque tem alguma coisa errada. Eles falaram que estava usando simplesmente o contrato. O contrato dizia que era esse aumento mesmo e ponto final. E se eu quisesse era esse ou cancelar. Ou cancelar o seguro. 12 anos jogado no lixo. É isso que é o tipo de plano de saúde. Então você que vai fazer Intermédica aí, cuidado que você se lasca. Cuidado que você se lasca como eu me lasquei. Preste bem atenção no que você vai assinar. Não vai acreditando no corretor, não, e assinando qualquer coisa na última página ou na primeira página sem ler o contrato. Se o cara tiver com pressa, tchau, vai embora. Pega outro. Ou então, amigo, volta outro dia para pegar. Porque hoje você não vai levar porque eu vou dar uma lida. Mas não é só porque isso. Porque lá tinha essa informação e eu não li. Mas não é isso. Você falou que você tinha que recorrer ao plano de saúde por falta de atendimento. Exatamente. É o que acontece, né? Você sabia que desde 1990 a 2011 se perderam no Brasil 203 mil leitos de internação? A perda foi geral em todos os leitos do SUS do país. Entendi. Agora, por que se perderam esses leitos? Eles quebraram? Sumiram do mercado? Qual é o problema que desapareceram esses 203 mil leitos? Só que, pasme, no norte, que é berço eleitoral de muita gente, foi no único lugar que positivou em 3.213 leitos.
Assim como também aumenta a Bolsa Saúde, a Bolsa Família, que a pessoa que fica lá no sertão, numa boa, fazendo filhos, cada vez ganha mais. Você não acha que tem alguma coisa que está errada? Enquanto você ficar dando peixe e não der a vara e o anzol, não vai acontecer nada nesse país, não vai mudar nada. Não muda nada, e os médicos estão entrando agora em greve, como eu falei antes, provavelmente em 21 estados. E o ministro da Saúde pede para que os médicos tenham consciência e se apiadem dos pacientes. Pergunto eu, por que o Ministério não se apiada dos pobres médicos, que eles estão com uma defasagem desde 1961 a hoje, quando naquela época o valor da base salarial era de 3 salários mínimos e dava R$ 1.946,91. Perfeito. Deveria estar hoje em 9.188,22. É muita perda salarial, né, doutor? Mas não só isso, é que desde 61, como nos programas passados a gente falou, na falta da celeridade de atualizar a lista de medicamentos do SUS, a gente tem o mesmo problema no salário dos médicos e nas condições que esses médicos têm que atender nos pronto-socorros, nos PS, nos postos de saúde. É uma vergonha. E nos planos de saúde particular, que você também tocou, os planos tiveram um aumento, quando no programa passado a gente falou da greve dos médicos dos planos de saúde, os planos de saúde aumentaram em média 150% da mensalidade dos seus associados. E eles só repassaram para consulta 50%. Por que não usaram a mesma proporção de 150% para as consultas dos médicos? Mas é como tudo, a corda estoura pelo mais fraco e pelo mais fraco e quem tem a necessidade de manter esse plano de saúde. Como você falou, você tem opções de procurar outros planos de saúde, mas sempre você vai ter um prejuízo, porque tua antiguidade de 12 anos você vai perder. Exatamente. Assim como com a Sansil, vendeu e dane-se os sócios da Sansil. 191 mil pessoas ficaram na rua. Passaram para aqui, para lá, para essa outra empresa, mas a coisa não está funcionando. Então, vamos parar com esses lenga-lenga e fazer cumprir as obrigações dos contratos. Não adianta dizer eu fali e dane-se. Tem que se ter uma reserva para que, em caso de problemas, a gente possa ter recursos ou a empresa tenha recursos para não desamparar os seus associados. O que eu acho é o seguinte, o contrato é uma relação de consumo, é o que a ANS entende. Porém, a agência regulatória não é a Agência Nacional de Saúde complementar? Sim. Perfeito. Então, como é que pode acontecer a empresa contratada e o contratante, no caso o beneficiário do plano de saúde, celebrarem um contrato entre si sem a anuência, ou seja, sem o conhecimento daquelas cláusulas pela agência reguladora? Então, a agência reguladora não existe isso. Medir. Exatamente. Olha, falar, amigão, esse contrato não pode. Esse contrato vocês não podem. Se vocês colocarem isso, vocês estão passíveis de multa. De multa de tanto. Se você colocar isso, vai ser multa tanto. Se você colocar isso, vai ter um fechamento. Nós vamos pegar a carteira de clientes de vocês e passar para outro. Então, porque vocês não representam, né, uma empresa que é regulada pela Agência Nacional de Saúde. Então, para que a Agência Nacional de Saúde, se eles não podem resolver? Você vai resolver só o problema de o médico não quis fazer a consulta, o ortopedista não pôde ser marcado porque foi descredenciado? É só isso que vocês vão fazer? O Serma, a Sansil faz aquela safadeza, chamar de safadeza isso aí, e a Agência Nacional de Saúde assinou embaixo? Como tudo normal, que se dane os funcionários, que se dane todo o sistema? Por quê? Porque como a gente viu agora ultimamente, o último ministro que ficou na berlinda, que acabou de cair, é o ministro dos esportes, e se comprovou, eu li no Estadão hoje, que o campo de esportes que deveria estar pronto em 2007, até hoje não foi feito nada. Ou seja, o dinheiro foi empregado, só que
Agora, essa semana, apareceram 2 funcionários que colocaram meia dúzia de tijolos. E onde foi parar esse dinheiro? O meu problema não é que seja demitido o ministro. O meu problema é que o dinheiro tem que voltar aos cofres públicos. Seja esse dinheiro no bolso do ministro, seja esse dinheiro no bolso das empreiteiras, esse dinheiro tem que voltar ao erário público. Ele não pode ficar no esquecimento. E aqui os ministros caem e o dinheiro não volta. O escândalo aparece, mas o dinheiro não aparece. Então, gente, vamos pensar muito seriamente nas eleições do ano que vem e tomar consciência, meu povo, de que você tem que pensar em quem você vai votar. E não adianta votar em branco porque você se acha que com o voto em branco você está revoltado e alguém se prejudica. Não, senhor, você está prejudicando ao cara que leva votos inconscientes. Se você faz teu voto consciente, você não pode votar em branco. Você não acha, Roberto? Eu acho o seguinte, se for para votar em branco, que votem todos em branco, que seja cancelada a eleição para esses candidatos. Que, aliás, era o único jeito de acabar com essa era Sarney, com essa turma toda aí, que está há anos no poder e o Brasil não muda. Então não tenho nada contra Sarney, pessoalmente eu não tenho nada para acusar ele, ou acusá-lo, melhor dizendo, ou a outro qualquer candidato, ou possivelmente não, mas que está ali no poder, como senador, como deputado federal, estadual, vereador, prefeito. Se eu tiver provas aqui, eu vou falar. Eu não tenho provas, nada contra essa gente. Só que assim, eles estão há anos no poder e nada está mudando. E o povo continua votando nesses mesmos nomes. Então, o sistema está errado. Então não vai mudar nunca, gente. Não adianta ficar na esquina reclamando. Não adianta, não adianta. Não adianta fazer manifestação, não adianta fazer passeatas pela honestidade, pela falta, pelo fim da corrupção, essas passeatas que a gente está tendo na área de saúde, na área política, não resolve, gente. Quem tem o poder é o cidadão com seu voto. Não adianta espernear que fulano, ciclano, que o governo está ruim. As leis que o governo está pondo em prática são as leis que as pessoas que vocês elegeram fizeram. Então, os seus candidatos não estão atendendo às expectativas que vocês têm quando votam neles. Então, tem que acabar, tem que se mudar esse sistema. E essa história de fórum privilegiado, de que o cara, porque é deputado, ele é o senador, ele tem foro privilegiado, tem que acabar. A justiça é igual para todo mundo, seja político, seja militar, seja civil, seja homem, seja mulher. Não adianta, a justiça é uma só, e não porque está investido de um cargo público, ele está isento de ser punido. E pior que não é assim, né, doutor? Eles continuam com foro privilegiado, fazendo o que bem entende. Aliás, muitos se candidatam para fugirem de processos aí, até criminais. Com certeza. Alguns cíveis e outros criminais. Principalmente os cíveis, né? Desvio de dinheiro, corrupção ativa, passiva e todo tipo de mazela que você pode imaginar com o seu dinheiro. Gente, o Brasil tem dinheiro, está estourando de arrecadação. Nunca se arrecadou tanto. Por quê? Porque o país cresceu, porque o país está consumindo mais, quer queira, quer não. Quando você consome, você troca a sua geladeira, você está consumindo, é mais ICMS, é mais IPI, são mais impostos. Esses impostos entram para o governo, entram para a arrecadação, que é o nosso dinheiro, que vai ser administrado, ou que deveria ser administrado, né, para a gente ter as nossas necessidades básicas atendidas, que é asfaltamento, esgoto, água, iluminação, saúde, segurança, educação. E tudo isso você vê que há muitas lacunas, ou seja, buracos enormes entre o que se arrecada e o que se gasta. Então, que é aqui embaixo. Sendo que tem dinheiro para gastar aqui, para sobrar. Vai tudo indo para o ralo, com alguém pondo a mão aqui, outro pondo a mão ali, e às vezes nem está colocando nada, nem está roubando nada. Está usando mal mesmo. Está usando mal. Mas você veja, Roberto, em frente à associação comercial, no centro, exatamente, em frente ao pátio do colégio, eles fizeram um luminoso que chamaram de impostômetro. Exatamente, pela associação comercial. Para a Associação Comercial de São Paulo.
se você vê aí com a velocidade que a arrecadação aumenta, parece desenho animado, mas é uma realidade. Todo esse dinheiro é arrecadado para impostos. E esse dinheiro, teoricamente e constitucionalmente, teria que voltar para o povo em benfeitorias. E vocês veem que isso não volta. Cada vez temos mais escândalos de estradas que não foram feitas, de pontes que não foram construídas, de acessos mal feitos, mas foram pagos para serem bem feitos. Eu tive agora pelo interior de São Paulo, na região de Apiaí, que é uma região maravilhosa do estado de São Paulo, uma geografia muito bonita, muito maravilhosa, grandes bosques de araucárias. E o que acontece? Uma empresa construtora, Camargo Correia, resolveu fazer uma pedreira e acabou com a estrada. A estrada que foi construída pelo governo, com dinheiro do povo de Apiaí, dos impostos que o povo de Apiaí paga. Então eles estão hoje limitados com sua atividade turística porque não têm acesso. Quando, na realidade, o governo deveria obrigar a essa empresa, cujos caminhões estragaram a estrada, a refazer essa estrada. E nada de protelar processos, ou, se você não quer resolver a coisa, nomeia uma comissão para estudar o caso, e a coisa não funciona. Amigo, você quebrou, tem que repor. Acabou. Não tem o que discutir. Tem direito, não tem direito. Amigo, o senhor estragou um bem público de uso comum, você tem que repor. É uma coisa que tem que acabar, essa impunidade que a gente tem. Quebrou lixeira, amigo, é pego, tem que pagar uma lixeira nova. E acabou. Não interessa se estava nervoso, se estava drogado. Esses últimos problema seu, Roberto, quando você quebra as coisas, mamado, né? Os bêbados e os não bêbados. Tivemos um acidente esse fim de semana na região de Perdizes, onde duas mulheres bateram de uma maneira espetacular, foi passada pela TV, o carro voou pelo ar, deu cambalhota, caiu sobre as quatro rodas, e pasme, nenhuma das duas mulheres se fez absolutamente nada. E não estavam bêbados, destruíram casa, calçada, postes. Meu amigo, tem que pagar o conserto. Não tem outra, não adianta discutir. Eu não vi, ela passou rápido, eu vim pela direita, ela veio pela esquerda, eu tinha... Não, as duas destruíram uma residência. Amigo, tem que repor. Igual que os acidentes dos embriagados que a gente teve, eles, além de pagar pelo crime cometido, eles têm que ter uma pena material, tem que doer no bolso e repor os danos ao patrimônio público. Perfeito. Não adianta, foi preso, foi liberado, tudo bem. O cara pagou uma fiança de 250 mil reais, uma coisa assim, em relação ao valor do carro, um desses acidentes, e tudo que ele quebrou, quem paga? Fica elas por elas, ou seja, ele pagou a fiança, saiu, e doutor, essa modificação, desculpa não saber o número da lei, essa modificação da lei aí, que instituiu para crimes abaixo de 4 anos, a instituição da fiança, né? A fiança, aumentou a fiança, mas é exatamente, está errado, sabe por quê? Na minha opinião, porque exatamente você está cobrando dinheiro de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, o filho do deputado que pega esses carrões aí, que eu estou escutando isso todo dia na televisão. O filho do deputado, o filho do bacana, toma lá as suas cachaças e sai a milhão com aqueles carros SUV, pesado, pesam mais de 2 toneladas, a mais de 150 por hora, e fazem o que faz, atropelam. O último aí não foi nem o filho do deputado, foi um bancário, né, melhor dizendo. Um bancário, parece de um cargo bom, um carro de boa, um carro de luxo, né? Dizem de luxo. Às vezes ele está com carro de luxo, mas está devendo tudo. Não, mas tudo bem. Então, mas ele fez, não deve ser Durango, porque hoje
foi pago R$50 mil de fiança, ele atropelou 2 garis no sábado. Aqui na região, se eu não me engano, oeste de São Paulo. Foi 54 mil, né? O Mauro da produção está dizendo que tem R$54 mil. Foi depositado e estava esperando a saída dele do CDP de Centro de Detenção Provisória aqui do Belém, que é próximo à Marginal, esquina lá com a Salim Farah Maluf, que é região zona leste de São Paulo, para você que é de fora de São Paulo, para você entender. Esse cidadão chegou a ficar preso, mas agora pagou a fiança. Quer dizer, então a fiança só vai servir de novo para o pobre. Você está entendendo? Então vai continuar a mesma coisa. O pobre fica preso. O rico que faz o desaforo fica solto. Exatamente, porque você pode pagar. O filho do vereador de Imbu, isso, que bateu do com Camaro, carro vermelho, pegou fogo, matou um cidadão motorista de um carro lá, de transporte, que era uma Towner, se eu não me engano. Vieram com o papo de que os caras venderam uma casa para pagar a fiança. Eu quero saber como você vende uma casa em 48 horas. Ou seja, a gente todos tem letreiro de imbecil. Se o cara vendeu a casa em 24 horas... Olha, eu quero o nome do corretor. Quero o nome do corretor imobiliário, estou precisando vender um terreno lá em Cotia. Vender uma casa. Esse cara deve ser Ferembu, Cotia, ali perto. É perto. Quebra esse galho, vereador. Me dá o nome do corretor aí e da imobiliária que você vendeu. É rápido, hein? O cara é fera. Gostei. Por favor, liga aqui, ó. Manda um e-mail para nós aqui, ó. Olha, você pode mandar do lado direito da tela a sua opinião para o nosso programa, em qualquer das repetidoras, tem acesso aí ao nosso e-mail, ou então você pode mandar um e-mail para que a gente possa responder depois, que é no programa Alerta Brasil, tudo junto, programa Alerta Brasil, @hotmail.com. Eu vou falar... Oi, pode falar. Fala. Não, eu vou falar da participação aqui dos nossos telenautas. Temos aqui o Marcelo Lisboa, que quer parabenizar pelo tema de hoje. Temos que botar mesmo a boca no trombone. O que está acontecendo é um desrespeito a todos os cidadãos de bem desse país. Muito obrigado aí. Obrigado a você pela participação, viu? Marcelo Lisboa Caetano. Tem também a Dulcinéia Torres, que concorda plenamente com o que a gente está falando. Estamos precisando rever nossas referências de educação, principalmente que os pais passam a mão na cabeça dos filhos. E basta disso, porque toda vez o filho se envolve em alguma desses acidentes, crimes. Essa semana passou também um cidadão que falou, o filho foi pego com um carro roubado, ele e um amigo. O filho tem 16 anos e o pai chorava e pedia desculpas. Foi na região de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e o pai chorava copiosamente pedindo desculpa à vítima, que o filho dele tinha tudo em casa. Ele quer skate, tinha, bicicleta ele tinha, estudo, roupa da moda, e ele foi para o crime. O que não tinha foi uma quantidade de tapas na hora certa. Porque essa história que agora tem bullying, assédio, violência doméstica... Eu me lembro na nossa época, o pai dava meia dúzia de palmadas e você entrava na linha. Exatamente. Porque você ficava com a bunda roxa de tanta palmada que A minha maior arte era tocar a campainha e sair correndo. Porque se passasse disso, meu amigo, o pau comia. O pau comia e eu ia ficar com a bunda quente, como diz a minha esposa, ficar com a bunda quente, que não ia conseguir nem sentar. Então, ia aparecer aquela piada lá, o filho teve a primeira relação sexual e chegou pro pai, só que não explicaram direito para ele. Não explicaram direito, eles, pai, tive hoje minha primeira relação sexual. Ô filho, que legal, senta aí, conta. Sentar, não posso. Quer dizer, não explica as coisas direito, o cara vai lá e se lasca, entendeu? Olha, é brincadeira, mas é sério ao mesmo tempo. Não explica direito pro seu filho a coisa, que você vai ver ele sentar na jaca. Mas o grande... Eu tenho uma coisa aqui de imposto para falar, doutor, deixa e ainda precisa falar. O imposto você vai falar, deixa eu só... Pode falar. São sobre... tantos assuntos que a gente quer debater. E quero agradecer também a esses internautas todos que falam quase a mesma coisa aqui, agradecendo e parabenizando pelo programa. Eu vou falar o nome de vocês todos aí. Essa semana foi a semana da importação do lixo hospitalar. Que lindo. Que lindo. É uma aberração. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas mal interpretam. Uma coisa são os lençóis hospitalares que saem
em desuso por desgaste, ou seja, é um lençol que vai ser processado, vai ser esterilizado, vai ser lavado, vai ser acondicionado. Quando vai ser usado, se percebe que ele já passou do seu tempo de uso, ele está rasgado. Esgarçando. Isso é material reaproveitável. Agora, lixo hospitalar é aquele que não tem volta. É a gaze, é as agulhas, é as seringas, é os lençóis encharcados de sangue, que não tem jeito de ser esterilizados. Isso foi o que foi importado numa quantidade de 46 toneladas. Para você ter uma ideia, 46 toneladas, fazer uma conta rápida para vocês terem ideia, são 46 vagões de trem. Usualmente um vagão de trem carrega 1 tonelada, os valores de carga, os vagões de carga. Então seriam 46 vagões de lixo hospitalar. Por quê? Porque não eram lençóis reaproveitáveis. Não, estava misturado gases, seringas, agulhas, luvas cirúrgicas. Tudo que tinha que ser incinerado. Tudo que tem de onde que ser veio isso, incinerado. sabe, doutor? Veio dos Estados Unidos. Que maravilha. Hospitais. O IBAMA multou a importadora em 6 milhões de reais. Só que não esqueçam que talvez esses 6 milhões de reais para o importador sejam ridículos. Por quê? Porque ele já importou muitas vezes esse lixo hospitalar, como se viu em várias confecções do norte do país, que usam esse material para fazer bolso de calça jeans ou remanufaturarem produtos. E a transportadora foi multada em 2 milhões de reais. Agora bem, se fala em repatriar esse lixo para os Estados Unidos. Aí vai gerar um conflito muito grande entre o Itamaraty e o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos com o nosso, para ver se eles querem aceitar esse lixo hospitalar de volta. O problema está que eles não deveriam ter deixado sair esse lixo hospitalar. Eu não acredito que os Estados Unidos tenham uma lei branda em relação a proliferar bactérias ou elementos infectantes para outros países ou até para o próprio país, para ser jogado fora e não incinerado de maneira correta. Então, é um assunto que tem que se pesquisar muito a fundo. O Anvisa falou que tem muita diferença entre o lixo hospitalar importado e o lixo nacional. Na realidade, gente, não mal entendam, lixo hospitalar é tudo igual. O que é diferente é o material reutilizável, porque lençol, fronha, é reutilizável, porque não é jogado fora ou incinerado. Até porque no próprio hospital é lavado e colocado novamente em uso. Esterilizado. Não existe isso aí, isso é uma paura. Até gastar. Então, eu peço a gentileza de que as coisas sejam muito bem explicadas, porque não todo mundo é obrigado a saber o que é lixo hospitalar, o que é material hospitalar reutilizável. Vocês veem quando vocês vão fazer exame de sangue, tem umas caixinhas amarelas, onde as enfermeiras jogam as agulhas. Está escrito material infectante. Material infectante tem que ser incinerado em lugar próprio, porque essa fumaça gerada pela incineração não pode ser jogada diretamente ao meio ambiente. Ela tem que passar por filtros para ser purificada. Então, a coisa é complicada e deveria ser obrigado que cada hospital tivesse um incinerador de material contaminado. Olha só, doutor, a Vera Silva nos manda um e-mail também, participando do programa. Ela disse que no caso de contêineres de materiais, ela pegou essa informação em algum lugar aí, ou participa ou trabalha nessa área aí. Diz que os materiais dos containers que vem esse material infectado, eles não são vistoriados como se deve. Até porque os containers são vistoriados por amostragem. Se pegam
de 1.000 containers, você pega 10 containers e se abre. Não se abre todos os containers. Aí o que acontece? Por um acaso. Enquanto isso aqui vai virando o lixão do mundo. Todo mundo vem jogando. Outro dia chegou aqui de avião, parece, da Inglaterra, não, ou de navio. Também um material atômico da Inglaterra. É um absurdo. Isso aqui é uma brincadeira. Casa da mãe Joana, filho. Casa da mãe Joana. As nossas autoridades, não é possível. Olha, já chega as mazelas que vocês fazem. Para não dizer aquelas para não falar um palavrão aqui, que vocês fazem o tempo todo. É em todos os setores. Vocês deixarem passar uma coisa dessa, é brincadeira. Faz o seguinte, quem autorizou essa guia aí de importação de lixo hospitalar, põe na casa dele. Minha sugestão, você que é auditor da Receita aí, você não é o gostosão, você manda no país? Então, pega esse lixo e põe na sua casa. Não na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Bem longe daqui. Ela disse também que esse material tinha que ser incinerado, não os que são reaproveitáveis, né? O grande drama, meu caro Roberto, é que é o que a gente sempre fala. É a falta de punição. Para se punir, para se determinar uma coisa, se cria uma comissão. Você não quer resolver alguma coisa? Faz uma comissão. Faz uma reunião, Faz uma comissão que não resolve nada. Os funcionários de multinacionais e empresas de grande porte, aliás, não só multinacionais, eles falam que a reunião sempre é marcada para marcar a próxima. Não quase nunca se resolve nada em reunião, porque é muito blá 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 e pouca atitude. Mas não, gente, não só... Estamos falando na área política, na área ministerial, que se cria comissão disso, comissão daquilo. Em qualquer lugar, se você num clube de futebol cria uma comissão para resolver alguma coisa, nunca é resolvido nada. Porque fica se discutindo, fica se debatendo, não se chega a conclusão nenhuma e a coisa continua rolando. Então, não pode, temos que parar com essa história de comissões, de CPI, é tudo balela, não resolve nada, só cria horas extras para os políticos ganharem mais. Exatamente. A lei está aí, não pode, está proibido, acabou. Cumpra-se. Quer discutir o quê? Não há o que discutir. Não há o que discutir. Gente. Doutor, quero agradecer aqui, antes que eu esqueça, que a gente acaba passando pelos nossos internautas aí sem agradecer. O Raul, o Aldo, o seu Aldino, o Silvio Romeu Castro, todos eles, deixa eu ver quem mais aqui. A do Ciné eu já falei, né? O Silvio Romeu Castro, o Aldino, o Aldo e o Raul. Esses 4 internautas falam a mesma coisa, querem agradecer ao programa, está falando que o programa é legal e que vai de encontro àquilo que eles pensam. O Silvio Romeu também colocou aqui que tem um movimento aí no Facebook, que é uma outra ferramenta da internet, das redes sociais, né? A ferramenta mais usada. É até estranho, hoje quase não está se usando e-mail. Está assim, eu coloquei lá no Facebook e você não viu. Pô, perdi o evento, cara. Perdi o evento porque eu não posso ver o Facebook todo dia. Mas o meu e-mail, minha caixa de e-mail, eu abro e vejo. E acabam colocando lá no Facebook. E detalhe, você tem que tomar cuidado que você coloca lá, porque são informações da sua vida pessoal. Muito cuidado, tá? Tem gente usando isso daí pro mal. Sempre tem alguém pensando em te fazer mal. Muito cuidado. E também é o seguinte, as informações do Facebook, elas ficam lá de uma certa forma gravadas, mas na hora que você abre, as informações, as mais recentes, elas vão tomando lugar das mais antigas. Numa caixa de e-mail, vai ficar lá na sua caixa. Você vai ter acesso de algum jeito. Se eu não descer e ficar procurando os históricos lá para baixo, então, gente, pelo amor de Deus, né? Não manda convite pelo Facebook. Manda um e-mail pro cidadão, né? Manda e-mail ou liga por telefone. Pelo amor de Deus, né? Pô, faça-me um favor. O assunto do Facebook, o assunto do e-mail, é muito complicado. Principalmente eu aconselho quem mexe muito com e-mail, sempre apagar os remetentes. A pessoa que você recebe o e-mail apaga toda essa caixa postal quando você reenvia. E os seus contatos mande sempre em cópia oculta, porque assim acaba essa história de roubar lista de e-mail e começar a perturbar os seus amigos com notícias que não interessam.
sempre tem que se mandar com cópia oculta para toda a lista de membros do seu conhecimento, lista oculta, e apagar ao reenviar se tiver lista de e-mail anexada. Se você está repassando um e-mail, você recebeu, vai estar lá, from. Tá, então você apaga essa parte, que lá tem o e-mail de quem te mandou, e a pessoa não precisa saber que esse é teu amigo ou deixa de ser. E qual seria o e-mail? Que a outra pessoa lá, alguém pode copiar e pode usar como spam. No caminho, nem copia lá. No caminho de ida, através da internet, alguém pode copiar esse e-mail e usar isso como mal, né? Só para perturbar. Às vezes para perturbar, né? E-mails indesejados. O mesmo Silvio Romeu Castro manda também para nós, obrigado à participação de todos os telenautas hoje, nossos telespectadores internautas, como diz o Miranda, diz o seguinte, que eu estava falando no Facebook, ele deve estar acompanhando lá no Facebook, tem um movimento, temos que nos reunir dia 15 de novembro para fazer o panelaço, quem sabe algo pode mudar. Eu acho que pode mudar sim, devagarzinho. Como eu, doutor, achamos que não é bem esse o caminho, que não adianta você fazer essa agitação. Existe a possibilidade de que, se isso for muito grande, né, doutor? Muito grande, como fizeram aí para o Collor, orquestrado aí pelas sindicais, pelos partidos que não estavam se aproveitando dos cargos com o Collor, porque essa aqui foi a verdade, e não vai dizer que é mentira. Você vai dizer que é mentira? Que o Collor era safadinho total, ou coisa do gênero. O Collor só fechou a torneira e falou assim, amigo, aqui quem administra sou eu. Não vou nem falar se ele pegou, deixou de pegar, eu não sei. Eu não tava, se eu tiver a prova, eu falo. Então, eu não sei se ele estava pegando, mas ele recebeu uma elba lá e caiu. O Lula, o filho do Lula, tá aí na revista Forbes, o cara ficou milionário da noite pro dia. Por isso o Lula falou que ele é o Ronaldinho dos negócios. Tá na Veja, tá? Não sei o que estou falando, não. Tá na Veja. O Ronaldinho dos negócios. Roberto, então, para mudar, você não vota nessa turma. Perante a corrupção de hoje em dia, o Collor era uma criança de colo. Ah, sim, é o que eu falo. Comparado com o que eu falo. Hoje. O pessoal fala, eu tenho uma frase, mas é até meio perigoso falar isso. Mas é assim, o Maluf é pré-primário perto dessa raça que está aí. Que eu não vou falar nem quem é que está aí. Né? Eu não sei quem está aí. Você entendeu, né? Mas não é isso. O Maluf é pré-primário, ele não sabe nada. É isso que eu quero dizer. Ele não sabe nada do que vocês acham que ele sabe. Mas, isso, Mauro, é isso mesmo. Vamos falar o seguinte, não vamos falar... Mas ele sabe, viu? O Maluf sabe, hein? Não vamos falar. Quando eu fui repórter na Globo, eu vi, mas eu quero falar, viu, doutor? Só um segundo. Sem querer atrapalhar você, mas eu estou atrapalhando já. Jô Soares. Olha, o Maluf fez quando era candidato a presidente, a Associação Comercial de São Paulo chamava os candidatos, como sempre fez, né? Sempre faz, aliás. E para os empresários, os principais do setor do comércio, né? E tinha outros, tinha o pessoal da indústria também lá. Tinha 50 empresários. O Maluf falou o nome dos 50, sem ter papel na mão. Falou, olha, a sua empresa fulana de tal, que foi criada pelo seu avô. O cara é um gênio, Por isso que o pessoal tem medo do Maluf. Eu não vou nem discutir se ele pega ou rouba mais faz, sabe aquele negócio de rouba mais faz? Eu não sei, porque eu vejo que isso está em todas as administrações. Não é verdade? Justamente. Isso tá. Olha a Dilma. A Dilma nem entrou. A Dilma nem entrou no governo ainda. Fala uma obra da Dilma aí. Mas que foi não, 10 meses. Nós estamos há 10 meses com a Dilma. Mas quanto dinheiro foi destinado para obras? E aí? Está se fazendo, não está se fazendo? Então, só se fala em todos os ministérios em desvio de todos não, mas, poxa, você vê aí. Quase a metade dos ministérios, todos eles com suspeita de desvio de dinheiro, desvio de conduta. Agora do esporte, é uma brincadeira. Então, puxa vida, quem a gente vai acreditar? Então, como o doutor falou, nas urnas é a forma de você mudar isso. Voltando ao panelaço, me desculpa. Vamos lá, panelaço que está sendo divulgado aqui. Isso, o Silvio Romeu Castro. Ele teria que se utilizar esse panelaço fora a manifestação de protesto
como uma maneira de educar a esses manifestantes como proceder nas eleições, como se conscientizar para depositar o voto na urna. Não se deixar ludibriar ou não achar que é brincadeira. O voto pesa muito. Você ia falar sobre imposto. Os impostos. Olha só, a gente estava falando sobre a carga tributária em cima dos produtos, que tudo, e aquela arrecadação que tem o impostômetro lá na Rua Boa Vista, no centro, que é no anexo, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, que pertence à Associação Comercial do Estado de São Paulo. Local dessa reunião que eu acabei de falar, que eu estava lá, como repórter e não como empresário, e eu vi isso daí do Maluf. Inclusive, vou até confessar aqui, como eu trabalhava numa emissora, eu fui chamado a atenção, porque eu falei a verdade. Eu falei, o Maluf teve no auditório e falou o nome dos 50 empresários, relembrando coisas sem ter nenhum documento na mão, um papel ou um discurso, tudo de improviso. E eu achei que é uma mente fantástica. Entrevistei alguns empresários e ele falou da campanha dele, né? E era contra o Collor, na época, foi 89, né, se eu não me engano. E os empresários ficaram abismados. Mas o cara é um gênio, esse cara. Porque era assim, ele falava o que era, se o cara trabalhava na indústria de ferro, aço, o que ele poderia, como presidente, fazer para aquele segmento? Para aquele setor, o que poderia ser feito? Olha, aumentar o imposto de importação para que evite a entrada do aço, para melhorar os custos e etc, etc. Então ele tinha soluções para cada um. Eu vi o mesmo discurso do Collor e vazio. O cara chegou, pegou um papel e ficou lendo, blá, 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 os empresários assim. Ele está dizendo, chovendo no molhado. Porque tipo, tudo em linhas gerais. Olha o discurso de político. É preciso melhorar a segurança. É preciso... Mas não é você que tem que fazer? Eu vou mudar a segurança. Eu vou fazer isso. Eu vou propor isso. Não, é preciso... Tipo, alguém tem que fazer, né? Não é assim? Não é assim? Mas que eles falam? Todo mundo fala é preciso? Se a gente é preciso, a gente já sabe, cara. Se a gente não mudar o sistema, Roberto, ou seja, o voto ser distrital... onde eu conheço, eu vou votar em você, Roberto, eu sei onde você mora, eu vou bater na tua porta e vou dizer, cara, você prometeu fazer isso, aquilo, não fez nada. E se você fizer uma eleição, você for eleito e não cumprir com nada, nunca mais você está lascado, meu. Por isso que eles não querem o voto distrital. Lógico, porque não vai acontecer nunca, vai ter que trabalhar, não vai ficar se escondendo. É igual que o voto secreto. Tem deputado eleito que é de Mogi e foi eleito por Ribeirão Preto. Com mais votos em Ribeirão Preto do que em Mogi. Então não dá para entender isso. São os berços eleitorais que são usados, por falta de conhecimento, como massa de manobra política. Isso acontece em várias áreas do Brasil. Acontece na saúde, acontece na segurança. São usadas as pessoas como massa de manobra política para eleger esse ou aquele deputado, senador, vereador, enfim, algum cargo público. Vocês vejam que, como a gente já falou em programas anteriores, a necessidade de contratar ou de colocar em cargos importantes pessoas técnicas, pessoas que saibam o que vão fazer, que tenham curso de administração, e não político que é amigo de Antônio José ou Pepe, e o cara vai ser eleito ministro, ou secretário, ou até embaixador. Gente, o embaixador representa o Brasil. Ele tem que ser muito bem escolhido, ele tem que ser muito bem instruído, ele tem que ser uma pessoa que conheça o Brasil a fundo, conheça o Brasil em todas as suas regiões. Para quê? Para poder representar o Brasil perante um outro país. Ele tem que saber falar da Amazônia, ele tem que saber falar do Cerrado, ele tem que saber falar do Sul, das inundações, dos rios, das hidroelétricas. Ele tem que conhecer profundamente o Brasil para poder ser embaixador. Não pode ser um Antônio José da Silva, que é amigo, perdão, não dá lá com da Silva, José Antônio,
O José Antônio, porque é amigo ou porque está fazendo a carreira diplomática, mas não tem aquelas notas brilhantes, mas é amigo de um ministro de Relações Exteriores, botam o cara como embaixador em algum país. Isso aí tem que acabar também. Gente, temos que profissionalizar a política. O político tem que ser um profissional que conheça o que ele faz. É verdade. O embaixador, ele tem uma função importante, não é só para ele ficar desfilando com o carro oficial em outro país. Ele tem a função, além de cuidar daquelas brasileiros que estão naquele país, ele tem a função também de ajudar nos negócios. Nos negócios, representar o país em tudo. Por exemplo, falar do nosso turismo, dos nossos produtos. Possibilidade de turismo, exatamente, de exportação, o que temos exportação para ver que tipo de contrapartida pode ser feito. Mas na realidade, então é muito importante um cargo desse, não é um cargo só para agradar esse ou aquele partido, mas é o que eles fazem. Então, e é o que eles fazem, é o que precisa mudar. Eu acho. Sabe o que acontece? O Miranda falou uma coisa aqui interessante. Às vezes eu discordo e às vezes eu concordo com ele. Ele falou uma coisa interessante. Enquanto a gente for oprimido economicamente, você concorda? Enquanto a gente é oprimido economicamente, de que forma? Você ganha pouco. Então você tem que correr atrás, tem que trabalhar que nem louco, estudar. O salário de toda a sua família, ele é insuficiente. Então você se desgasta pra caramba para trabalhar, a sua hora de lazer é menor e você tem menos tempo para pensar em algum tipo de revolta, porque você não tem tempo para pensar. Você só tem tempo para trabalhar. Deu para entender? Então a opressão econômica que eles impõem a gente, consciente ou inconsciente, não sei, desconfio que é consciente. Então, existe a possibilidade de a gente estar sendo oprimido e nunca vai se revoltar, porque você acaba oprimido e preocupado muito em trabalhar e pouco em se manifestar. Deu para entender? Você viu as manifestações que a gente teve nos últimos tempos no Chile? O estudantado, como se revolta, como sai para a rua. Ele não ocupa o prédio público, então não, ele sai para brigar e para demonstrar e para enfrentar a força pública, para demonstrar que está insatisfeito e que a coisa tem que mudar. Aqui não acontece nada, ou seja, faz um panelaço, sai cara pintada. O único que deu certo, como você bem falou, foi o impeachment do Collor, porque tinha um interesse político atrás que movimentou as massas. Você acha que foi os estudantes que resolveram sair lá? Quando temos as manifestações do Sem Terra, você acha que o Sem Terra tem condições de alugar ônibus, de fazer o transporte, de trazer as barracas com meios financeiros próprios? Não, são patrocinados por alguém. Poxa, exatamente. Ninguém vê isso. Está tão na cara, o cara não tem como o cara consegue juntar uma caravana de 40 ônibus e mais as barracas que eles montam quando vão para Brasília, vão a outro lugar. De onde vem esse dinheiro? E fazer tudo isso? E se eles têm esse dinheiro, por que não compram um pedaço de terra e param de encher a paciência? É muito fácil dizer que não tenho terra, mas tenho lugar para... mas o que eu sei aí, olha, o que eu sei, quem mora, teve até terra invadida, que mora próximo, onde tem terra invadida, que tem área lá na cidade, me falaram que isso aí é um movimento extremamente filiado a políticos e de interesse. Por exemplo, eles tomam determinadas áreas, reclamam que essa área tem que ser feita a reforma agrária, e aí o governo vai, toma a terra do cidadão, dá para aqueles cidadãos que estão lá se reivindicando a terra, dizendo que é para seu uso, vão lá, dão uma carpinadinha, montam uma tenda e no dia seguinte eles vêm no terreno e vão para outro protesto. Então, isso daí, se fosse eu governador, viu, esse pessoal do MST aí, Stedley, Companhia Limitada, vocês estavam lascados, que comigo vocês iam ficar na barraca o resto da vida. Porque nunca que eu ia aceitar um tipo de movimento desse orquestrado, com reivindicação de terra, para invadindo terra dos outros, terra produtiva. Em detalhe, eles falam tanto que a terra não é produtiva, eles vão lá e derrubam um pé de laranja, e terra não é produtiva, né? Mas deixa para lá, porque eu ainda não sou governador e nem pretendo ser. Mas se eu fosse, vocês iam ver o pau comer. Porque invasão, isso para mim é crime. Invasão, e crime tem que ser combatido como se tem que combater um crime, doutor. Invasão não é democracia. Que é democracia? Invasão democracia para mim, para esses caras, é borrachada no lombo. Se você não concorda, desculpa, tá?
mas eu não tenho terra, não sou proprietário de nada, nada de fazenda, de nada. E se eu fosse, eu estaria mais bravo ainda. Eu, sem ser, eu já fico bravo com esse tipo de atitude, porque nada se deve ser ganho na força. Não, porque senão a gente teria uma ditadura. Se esse movimento fosse justo, honesto, e tivesse liderança mesmo, sem ter dinheiro no meio, ou política no meio, eu garanto para você que ele já teria sido ouvido. Essa venda de terras não é só nas terras, no sem-teto. Quantas vezes também, não são no sem-teto, é aqueles que recebem os apartamentos porque entram em diferentes planos e tal, pegam essa casa, o cara já tem casa e depois aluga e vende para outro. Ao dobro do preço. Eu quero falar aqui do Luiz Costa, também mandou uma participação, mandando um abraço para você e para mim aqui no programa, parabenizando pelo programa. Daquele assunto, nós estamos quase ao final, o Paulo Sérgio Francisco Marques, já faz uns 20 minutos que ele mandou e-mail, e eu queria até mais ou menos explanar novamente sobre o plano de saúde. Olha só, tem um plano, Paulo Sérgio diz, tem um plano de saúde da Itálica, e toda vez que tem um exame para fazer, tem que ficar horas no telefone para passar um fax, e depois de 48 horas eles ainda afirmam que não receberam fax. É um descaso com os usuários. Olha, o meu sogro, aqui, eu não devia falar assim, mas não adianta, para mim é uma verdade ou então estou fora daqui. Se eu ficar aqui mentindo, alisando, eu prefiro ir embora. Fico lá no meu trabalho, que eu ganho onde eu sobrevivo, que não é o caso aqui, não sobrevivo disso daqui. Então, eu tenho que falar a verdade. O meu sogro tem o plano Itálica. É daí para pior. Viu, senhora Itálica? É daí para pior. Você já viu um plano? Hoje, com meios eletrônicos, a Itálica não aceita e-mail. A Itálica quer que você passe um fax. Por que isso? Eu entendo. Porque você tem que ter um aparelho de fax em casa. Quem tem? E quem tem? Eu não tenho. Ninguém mais tem isso, então você não passa exame. Você não vai pedindo exame, né, Paulo? Vê se não é verdade o que eu estou falando. Obrigado pela audiência. Vê se não é verdade. Se você não tem um fax, você não pede exame. Você não pede exame, não tem despesa. Então a Itálica, muito malandramente, tá? Porque eu tenho um da família que tem esse plano. Aliás, na empresa que eu trabalho tem esse plano. Tem esse plano, e eu posso falar que isso é uma porcaria. Vocês fazem de propósito. E ninguém faz nada. Ninguém na ANS fala, eles podem usar sabe o que eles falaram lá? Eles podem usar o meio que eles quiserem. Quer dizer que se a Itálica resolver que você tem que mandar sinal de fumaça, a fazer uma fogueirinha, Itálica, olha, 3 baforadas é o exame de sangue, 4 baforadas